De volta com o nosso SBT Interior, agora a gente fala de um problema que atinge principalmente as mulheres, as varizes. Quem tem garante que a dor é forte e o inchaço nas pernas incomoda bastante. Esse é o tema de hoje do quadro Viver com Saúde. Sueli tem 54 anos de idade e foi a partir dos 52 que começou a sentir fortes dores nas pernas. Ao procurar um especialista, descobriu que estava com varizes, problema caracterizado por veias superficiais anormais que se dilatam, provocando alteração funcional de circulação de sangue. Eu tenho muita dor nas pernas, a sola do pé. Meus pés, assim, às vezes lateja, sabe? Os dedos. Sinto muita dor, assim, na perna aqui para baixo. E elas são adormecidas, minhas pernas, onde está as veias entupidas. Dirlene passou por cirurgia para retirar algumas veias que estavam comprometidas. Após o procedimento, as dores deixaram de ser um problema para ela. 2 meses após a cirurgia, a contadora de 43 anos até já usa salto alto, calçado que antes era proibido pelos médicos. Hoje eu posso subir uma escada tranquilamente, posso fazer minhas atividades físicas tranquilamente, que eu não sinto mais dores. A intervenção cirúrgica geralmente é recomendada porque não existe melhora do quadro. E em casos extremos, as varizes podem levar a outras doenças como trombose. Geralmente, as varizes afetam os membros inferiores, mas isso também não é uma regra. Os tipos de cirurgia são variados e a recuperação dos pacientes é rápida. Quando a veia já toma uma proporção, um tamanho maior, então ela se enquadra já na condição de um tratamento cirúrgico. Hoje você tem tratamentos também com algumas pessoas já conhecem, com a espuma densa, que é o tratamento da espuminha que muitas pessoas falam. Esse tratamento da espuminha, ele veio para acrescentar as ferramentas que a gente já tem. Ele não veio para substituir, mas ele, em muitos casos, você acaba evitando o tratamento cirúrgico, injetando uma substância, que essa substância ela vai formar um coágulo dentro da veia e essa veia vai fechar. As dores nas pernas são as principais características da doença. Muitas pessoas procuram tratamento também pela questão estética, já que as varizes possuem aparência deformada, são tortuosas e alongadas. Os sintomas acometem principalmente mulheres após os 30 anos e costumam piorar durante a gravidez ou o período de menstruação. Apesar disso, homens e crianças também podem ser atingidos em raros casos. A porcentagem é maior no sexo feminino, tá? Isso devido à maior fragilidade da musculatura da mulher. Por natureza, o homem ele tem uma musculatura mais forte que da mulher, né? Isso devido a uma série de hormônios. Apesar de ser muitas vezes hereditário, é possível evitar o problema com ações simples, como praticar exercícios físicos e evitar saltos muito altos. Quando você faz movimentos de caminhar, de um exercício físico, uma bicicleta, ou qualquer atividade física, você ajuda a volta do sangue, você ajuda o retorno venoso. Existem outros meios que a gente pode prevenir, que é o uso de uma meia elástica, uma meia de compressão. Para quem trabalha muito em pé ou muito sentado, seria uma boa opção também. E a gente segue falando sobre esse assunto, sobre varizes aqui no nosso SBT Interior. Eu recebo aqui no estúdio a cirurgiã vascular, doutora Patrícia Ochoa Bares. Tudo bem com a senhora? Bem. Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. jornal. Começo te perguntando uma coisa. As varizes, elas são hereditárias? Elas têm tem que ter algum tipo de predisposição? Ou a pessoa pode adquirir ao longo do tempo? Sim, a maior causa de varizes, que é o que a gente chama de varizes primárias, né? Elas normalmente são hereditárias, né? Existem outras causas de varizes, que é o que a gente chama de varizes secundárias, que podem ser varizes provocadas por uma trombose que a pessoa tenha tido, mas com certeza o que mais vale para a doença é uma predisposição hereditária. E quais são os sinais de que tem algo de errado
Os sinais, eles podem ser variados, assim, né? Mas os mais comuns são dor em peso. Então, a pessoa que vem no consultório dizendo que sente a perna muito cansada, principalmente ao final do dia. Às vezes pode vir acompanhada de cãibras nas pernas, inchaço, né? Entre outros sintomas. Mas esses são os mais comuns. Tem muita gente que acaba apostando em receitas caseiras. Vou colocar o pé numa salmoura, vou colocar a perna para cima. Isso realmente tem algum efeito ou na verdade é mais psicológico? Sim, as pernas para cima tem efeito mesmo, porque quando a gente eleva os membros, a gente está ajudando no retorno venoso do sangue. Então, com certeza, isso é até uma recomendação médica, né? Não que isso vá resolver o problema das varizes, mas os sintomas com certeza vão ser aliviados. A Cleide de Paraguaçu Paulista pergunta o seguinte: ela tem problema com varizes e ela está acima do peso, com obesidade. Isso prejudica ainda mais ou não tem uma relação direta? Sim, tem uma relação direta. A obesidade agrava aquela pessoa que já tem uma predisposição a varizes, pode ter um agravamento das varizes pela obesidade. Então, a recomendação é essa, é levar uma vida saudável, praticar exercícios, manter o peso próximo do ideal. Isso tudo pode lentificar a evolução da doença. A Daniele de Birigui mandou uma mensagem para a gente perguntando como que é a questão da postura no ambiente de trabalho. Ela trabalha 9 horas por dia sentada e tem o hábito de sentar em cima de uma das pernas. Ela também tem varizes. Isso também prejudica? Também prejudica. A posição ou muito sentada ou muito de pé tende a fazer uma piora dos sintomas. Agora, quanto a cruzar as pernas uma em cima da outra, não tem uma relação direta. Às vezes, isso pode acabar provocando adormecimento das pernas, por compressão da parte dos nervos da perna, mas não tanto agravar varizes pelo fato de dobrar as pernas, não. Algumas profissões, principalmente, lógico, obviamente as femininas, cobram a questão do salto alto. Tem que estar sempre de salto alto, às vezes por longos períodos, não só em pé, também sentado. Como a gente viu na reportagem, é um perigo para a saúde também, né? Sim, é comprovado, né? Salto alto, eu que sou mulher também gosto de usar salto alto, mas a gente tem que reservar para algumas ocasiões. O uso do salto alto diário também agrava os sintomas das varizes, então tem que ser evitado. Os primeiros sinais, tem gente que foge de médico de uma forma que tem muito medo, acaba não querendo buscar ajuda no começo. Quais os riscos de se esperar muito tempo e depois encontrar ali um estado mais avançado? Os maiores riscos de varizes são as complicações das varizes, né? As varizes podem evoluir com algumas complicações chatas, assim, né? Que são depois de muito difícil tratamento. Então, quando a doença chega no seu estágio mais avançado, ela pode causar tromboflebites de repetição, que é quando a gente inflama as veias das pernas, isso causa bastante dor para o paciente, ou o aparecimento de feridas nas pernas, que é a fase mais temida por todos nós, né? Que são feridas crônicas, que às vezes levam muitos anos para cicatrizar, de difícil tratamento. E essas feridas, qual é o recomendado? Deixar aberta para que elas possam respirar tranquilamente, fazer a medicação, ou elas devem ser mantidas fechadas? Na verdade, depende do tipo de ferida. Isso tem que ser avaliado pelo cirurgião vascular, né? As feridas podem estar limpas ou infectadas, e disso vai depender o tipo de tratamento, mas normalmente a gente recomenda curativos repetidos durante o dia, repouso. É um período longo de tratamento que o paciente tem que ser bastante persistente para poder chegar ao final da cicatrização. Esse tratamento é de uso tópico, é uso oral, como que funciona? As duas coisas, né? Tanto a gente pode entrar com medicações que a gente chama de venotônicos, que são medicações que ajudam a melhorar o retorno venoso, e quanto medicações tópicas ali para o curativo mesmo. A Cecília de Catanduva pergunta se os alimentos podem contribuir para piorar a situação de uma varize. Não tem nenhum tipo de alimento que tenha uma relação direta com a piora das varizes. Mas, obviamente, como eu já disse antes, o fato de levar uma vida saudável e ter uma dieta mais regrada, manter o peso, tudo isso favorece ao não aparecimento das varizes, né? Uma dúvida, um mito, na verdade, não sei se é um mito ou se é uma verdade, a questão dos vasinhos. Muita gente acha que o vasinho tem relação direta. Afinal, é mito ou é verdade? É mito, né? Os vasinhos, basicamente, a gente chama de telangiectasias.
são vasinhos que surgem nas pernas e vão ter consequências estéticas, basicamente. Não vão virar varizes, não vão causar nenhum problema mais sério para o paciente. E para encerrar, deixa eu verificar aqui, a Cleide de Birigui também, ela pergunta como que é feita a questão da cirurgia das varizes. A cirurgia de varizes, como o Dr. Orlando falou na reportagem, hoje em dia a gente tem algumas maneiras de fazer o tratamento de varizes, né? Tem o tratamento cirúrgico, que é feito há bastante tempo, né? Que é o método tradicional, mas que ainda é muito realizado. E a gente pode também fazer a espuma, que ele disse na reportagem, pode fazer uso de laser também para tratamento de varizes. Feito no próprio consultório ou precisa de internação hospitalar? Depende do calibre das veias, depende da quantidade de varizes que as pacientes têm, mas normalmente uma cirurgia de varizes é realizada dentro do hospital. Tá certo. Essa foi a doutora Patrícia Uchoa. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente. Até a próxima. Obrigada a você.